Adivinha quem voltou? Sim, estou de volta com mais um tutorial, mais um guia de thumbnails para vocês. A galera pede sempre thumbnails do Alanzoca, né? O Alanzoca é a referência das thumbnails aí da garotada. E agora a gente vai fazer uma thumbnail aqui sobre o game Mini Royale. Esse game maravilhoso que eu joguei, inclusive, muito legal, divertido, joguem também. Galerinha, não tem segredo, eu já tenho todos os arquivos que eu preciso de uma arma, eu preciso de um personagem, todas as imagens aqui sobre o game, e eu já criei um arquivo aqui, né? Eu já vou jogar também do Alanzoca aqui, só para mostrar para vocês uma coisa bem legal. Tô trabalhando com as camadas no lado esquerdo e isso tem agilizado o meu trabalho, tá bom? Inclusive, se você quiser contratar os meus serviços de Thumb Maker, fica à vontade, tá para vocês aí no primeiro comentário fixado. Tem meu portfólio aí também para vocês darem uma olhada, para ver o que eu ando fazendo. Em breve tem novidades lá no meu portfólio, tem um monte de coisa que eu tô fazendo aí que tá bem legal também. Seguinte, vou ensinar para vocês uma regrinha aqui, que é bem simples, uma regrinha do design, que é pra gente fazer com que você otimize sua thumbnail, né? É importante trazer as thumbnails, mas é importante trazer também estratégias. Vamos colocar aqui que a gente tem essa thumbnail dividida em alguns terços, né? Então vamos colocar aqui, ó. A gente tem essa thumbnail dividida assim, ó, tá vendo? Então a gente tem esses quadrados aqui. E esses quadrados, eles são muito importantes para que a gente possa fazer uma estratégia onde o nosso design está sempre num espaço ali certo para as pessoas visualizarem isso daqui. E isso é muito importante, porque eu estava conversando com um amiguinho aí que ele pediu consultoria para thumbnail, e aí eu estava vendo as thumbnails que ele estava fazendo. E aí ele estava posicionando, por exemplo, ele colocava o personagem dele aqui, ó, embaixo, assim, sabe? Ele pegava o personagem dele e posicionava ele aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele posicionava o personagem dele mais ou menos aqui assim, ó, onde que eu circulei aqui. Isso daqui dificilmente vai fazer com que as pessoas vejam o seu personagem, né? Vejam o que tem ali de informação e como essa informação está distribuída aqui. Vai te auxiliar, vai te ajudar bastante a ter um canal maior, as pessoas clicarem na sua thumbnail. É claro que vai muito questão de sorte também, ter um canal de sucesso é trabalho, mas também é questão de sorte. Então aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. Você vai colocar as informações aonde você tem certeza que as pessoas vão conseguir enxergar aquilo ali. Então você precisa utilizar essa regra. Então aqui eu peguei uma explicação bem simples para vocês entenderem o que é a regra dos terços. A regra dos terços é uma técnica de composição que divide uma imagem em 9 partes iguais, criando pontos de referência para posicionar o assunto principal. É uma técnica utilizada na fotografia e na parte de produção de vídeo e filme, galerinha. Então isso daqui é muito importante, você vai utilizar isso daqui em todos os trabalhos gráficos que você for fazer, porque você não pode simplesmente sair colocando os elementos. Então aqui a gente tem, ó, o elemento principal, ele está bem posicionado aqui, e você tem os elementos secundários. É o que eu geralmente explico nas minhas thumbnails, quando eu faço um guia aqui, mas é importante trazer essa parte da teoria também, depois se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto, estudar um pouco mais. Vou até deixar essa linha guia aqui pra gente trabalhar dessa forma. É interessante dar uma olhada nessa parte do design também, porque isso vai te auxiliar, vai te ajudar bastante. Então a gente tem aqui a thumbnail do Alanzoca, e o primeiro estudo que a gente faz aqui é para entender quais são as técnicas que estão sendo utilizadas aqui. A gente tem um personagem principal, sempre é você, né, o jogador, ou enfim, o boneco principal, coisa do tipo. E aqui você tem os elementos, dá pra ver que ele colocou aqui, né, tentou fazer um parallax, que seria um elemento na frente, elementos atrás, e aqui tem um desfoque e tudo mais, ficou bem legal. Tem o fundo ali e outros elementos. O que a gente vai fazer aqui? Vamos posicionar o nosso personagem principal. Então, nós temos o nosso personagem principal. É sempre o nosso modelo. O nosso modelo tá aqui, incrível. Então a gente tem a posição dele aqui, ó. Vamos pegar mais ou menos, vamos traçar aqui essa linha, ó. O olho tá do Alanzoca. A gente vai, não é para copiar a thumbnail dele, mas é pra gente entender aqui como tá, né? Vou centralizar aqui, eu prefiro centralizar. Então a gente tem aqui mais ou menos na mesma linha os dois personagens, certo? Então esse daqui é o nosso personagem principal. O que eu posso fazer aqui? Eu quero trabalhar essa thumbnail
para que ela seja uma thumbnail que vai mostrar o bonequinho verde ali, do soldadinho verde e tudo mais. Eu vou trabalhar primeiro nesse soldadinho verde e depois eu vou trabalhar nos elementos aqui de composição da minha cena, sabendo que eu tenho esse personagem no centro e eu preciso colocar outras coisas atrás. Como eu sei que esse personagem do centro aqui, ele vai ser mais trabalhado, eu vou gastar minha energia aqui nesse começo. Então aqui eu tenho algumas imagens que eu posso utilizar. Eu peguei essa imagem aqui, ó, que tem um personagem, tá vendo? Ó, que ele tá segurando aqui uma arma. Eu não quero exatamente a arma, mas aqui a gente já pode pegar, ó, essa parte aqui, né, do corpo do nosso personagem. Como aqui eu não tô fazendo um trabalho para um cliente ou coisa do tipo, eu não preciso fazer o upscale dessa imagem aqui. O certo seria fazer o upscale para que a gente possa ter uma imagem com uma qualidade bem maior para trazer um trabalho de qualidade. Como aqui é apenas um tutorial, eu não vou trabalhar dessa forma, mas aí se você estiver fazendo a sua thumbnail pessoal, se você estiver fazendo um trabalho para o cliente, tenta trazer sempre a melhor qualidade, porque isso daqui vai agregar muito no seu trabalho, vai fazer a thumbnail ficar melhor, vai fazer o seu cliente ficar mais feliz com o seu trabalho, e aí você já sabe que você tem ali metade do caminho já andado, você fez um ótimo trabalho, agora é só contar com a sorte, com a divulgação, enfim, né? Aqui eu já até posicionei ele. Eu vou querer ele virado para esse lado aqui. Deixa eu ver aqui. Talvez ele virado para o lado de lá. Eu virei a imagem aqui. Ele virado para o lado de cá também tá ok, né? Não vou... tá bom aqui. Eu não vou tentar criar a roda aqui não. A gente vai fazer ele mais ou menos assim. Tá ótimo. Aqui no Photoshop que eu estou utilizando, galerinha, o remover fundo, ele é um recurso muito forte porque eles atualizaram. Então, ele remove o fundo mesmo, assim, tipo, ele tá usando nuvem aqui agora. Então, eu cliquei em remover fundo ali e vou converter em objeto inteligente. Eu já tenho aqui a minha imagem com o fundo removido, tá? Se você estiver utilizando uma outra versão, aquela versão que a gente sabe muito bem, que ela não tem esses recursos aí de nuvem e tudo mais, procura aí esses sites de IA ou vai lá na canetinha mesmo. Já ensinei diversas vezes aqui no canal, você não vai ter tanto problema assim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar, certo? Existem algumas formas de você colocar o rosto aqui neste personagem. Existe uma forma que a gente pode colocar o nosso rosto aqui neste personagem e ela vai ficar mais sutil, só que aqui a gente quer o exagerado mesmo, a gente quer que fique estilo Alanzoca, né? Que o pessoal gosta desse tipo de Alanzoca. Você tem que fazer essa careta aqui, se você não fizer essa careta aqui, você não tá fazendo o estilo Alanzoca. Então a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Vamos tentar fazer essa thumbnail aí de forma que ela pareça que é uma manipulação, né? Que não fique tão certinha, né? Então a gente vai pegar aqui, eu vou tirar um pouquinho a opacidade, vou colocar os olhos parecidos aqui, encaixar esse rosto. Não precisa ficar perfeito, a gente já falou sobre isso daqui diversas vezes. O importante é que você faça e aí conforme o tempo vai passando você vai aprimorando isso daí, né? Olha lá, do Alanzoca, ó, tá perfeito? Não tá perfeito, o Thumb Maker dele é muito bom e ele sabe que ele tá fazendo algo que não é para ficar perfeito, porque isso é o design da thumbnail dele, entendeu? Então existem certas coisas que você não precisa fazer ficar perfeito. Bom, eu dupliquei aqui porque eu quero criar uma máscara, né? Eu vou criar uma máscara aqui, ó. Na verdade eu vou selecionar, vou utilizar o laço para selecionar isso daqui. Você pode utilizar caneta, vai do jeito que você quiser. Aqui eu tô com o mouse mesmo e eu vou selecionar isso daqui, ó, porque eu quero tirar essa parte de dentro do rosto dele. Eu também não preciso de uma coisa perfeitinha. Se eu criar uma máscara aqui, ó, ela não vai... Eu criei na camada de cima, né? Ela não vai simplesmente cortar aqui porque eu selecionei daquela forma. Então eu tenho que inverter. Eu venho aqui no selecionar e inverter, aí eu crio uma máscara aqui. Aí eu fico aqui com esse buraquinho. O que eu vou fazer? Eu vou converter em objeto inteligente novamente. Vou duplicar novamente, eu gosto de ficar duplicando. Deixa eu salvar o meu arquivo aqui. Cuidado com a bagunça. Tem muita coisa que eu tô trabalhando ao mesmo tempo. E aí a gente joga aqui pra baixo. Jogando aqui pra baixo, olha que legal. A gente já tem, de certa forma, o nosso personagem aqui. Então a gente vai encaixar ele, ó.
A gente tem essa visualização melhor. Aqui eu não tô fazendo o recorte como é do Alanzoca, tá vendo? Porque aqui ele pegou, ó, ele cortou só o capacete, e aqui ele colocou o rosto do Alanzoca. E aí ele fez aqui, ó, toda a integração. Aqui eu tô fazendo um pouquinho diferente, eu tô colocando o rosto do meu personagem aqui dentro, o que dá um efeito diferente, porque eu não quero mudar muito, né? O meu personagem também não tem o rosto igual exatamente o do Alanzoca ali, o meu personagem ele tem um cabelo que é um pouco maior e tudo mais, então para eu cortar só o rosto dele ali ficaria um pouco mais complicado, então eu tô fazendo dessa forma, tá bom? Vamos pegar aqui o laço. E com essa mesma camada aqui, eu vou selecionar essa parte do rosto, que é a parte que eu quero. Ó. Passou um pouquinho do pescoço, eu volto. Dou um Ctrl Z aqui, bem aqui bonitinho. Eu vou pegar só essa parte aqui do rosto, tá bom? Se eu fosse fazer o estilo exatamente do Alanzoca ali, eu cortava aqui o capacete dele, encaixava na cabeça dele ali e tudo mais. O Alanzoca ele tem essa vantagem, porque as fotos que o Thumb Maker dele tem lá devem ser só o rosto dele aqui mesmo, né? E como ele tem um rosto mais redondo, fica muito mais fácil para você cortar só aquela parte do rosto ali e encaixar em qualquer coisa que seja. Ó, isso daqui eu fazendo tudo errado, né? Eu vim aqui, selecionei e inverti, não era para inverter. Dessa vez é só para tirar o que tá em volta. Beleza! Temos aqui já o nosso personagem. Falta fazer ele ficar verde, mas aí já é outra história. A gente vai fazer isso daí daqui a pouquinho. Beleza! Temos aqui o nosso personagem, ele tá meio que posicionado na posição que a gente quer. Então isso já vai ajudar muito. Salvei aqui, dei um Ctrl S. Sempre que você fizer algo, Ctrl S para poder salvar, tá bom? Sempre que você fizer algo importante para você não perder o trabalho. Seguinte, eu quero deixar esse personagem aqui verde. Existem várias formas. Só que, cara, vou ser sincero com vocês assim. Existem várias formas. E quando você está fazendo uma thumbnail, principalmente, que é algo que vai ser reduzido, que não adianta você tentar inventar a roda, entendeu? Se eu vier aqui no filtro de Camera Raw, eu encontro formas aqui de pintar esse rosto aqui de verde. Ó. Se eu vier aqui na cor, ó, a gente tem cor aqui. Se eu vier aqui na cor e colorir aqui, eu vou pintando, tem coisas aqui que a gente pode mexer. Se eu vier aqui no misturador de cores, eu também consigo pintar de certa forma. Correção de cores, eu também consigo pintar. Eu consigo pegar aqui, ó, e jogar esse personagem todo no verdinho aqui, ó. Olha como é que ele vai ficando, ó. Aí eu dou aqui, ó, toma. Aí eu trabalho aqui em questão de iluminação, luz, textura e tudo mais. Fica ótimo. Então existem várias formas. Como eu também poderia simplesmente vir aqui, ó, criar uma nova camada, pegar esse verde aqui, ó, pegar o verde um pouco mais escuro, eu vou pintar ele aqui, eu vou pintar mesmo, ó. Pinto aqui. Aí se eu vier aqui, ó, no modo de mesclagem aqui, ó, eu não vou conseguir encontrar exatamente a mesclagem que eu quero, né? Tipo, ó. Mas aqui eu encontro o mais próximo. E depois eu venho trabalhando a luz aqui e tudo mais, e eu consigo chegar naquele objetivo que eu quero. Só que eu vou fazer da forma mais simples, da forma mais fácil, do jeito que eu achar melhor e tudo mais. Antes disso, eu vou fazer um tratamento aqui na pele do meu personagem, antes da gente deixar ele verde, tá? Eu vou duplicar aqui só pra gente ter esse arquivo isolado aqui, embora eu vá utilizar ele aqui como objeto inteligente, então tudo que eu aplicar nele eu posso tirar. A gente vem aqui em filtro, a gente tem alguns filtros bem interessantes aqui, você pode utilizar desfoque e tudo mais, mas o que eu quero aqui, na verdade, é a pintura a óleo. Eu venho aqui em estilização, venho no pintura a óleo, porque eu quero colocar nele uma textura só pra gente chegar um pouco mais próximo do que tá aqui. A gente não vai chegar na textura que tá o brinquedo, mas eu quero chegar próximo do que tá aqui, ó, sem textura. Só isso daqui tá on. Tá bom. Então vem aqui no filtro de Camera Raw, vou fazer aquele verde lá que eu falei pra vocês daquela vez. Posso configurar aqui, ó, puxar mais pro escuro, mais pro claro. Eu vou deixar aqui assim por enquanto. Beleza. Não tá perfeito. Você vai falar assim, pô, verde aí não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver mesmo, mas é o que a gente vai fazer agora, a nossa pintura que vai encaixar esse personagem aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é pegar neste soldado que tá aqui, dentro dele vou criar uma máscara
E aí tudo que eu pintar de preto vai sumir, certo? Eu vou pegar aqui meu pincel no redondo macio mesmo, vou diminuir a opacidade, vou diminuir o fluxo e vou aqui, ó, suavizar essa transição. Peraí, deixa eu mais aqui. Eu vou suavizar essa transição aqui. Por quê? Porque eu quero que essa pele ela não fique aquele recorte ali, né? Ela faça sentido dentro da imagem aqui. Isso daqui já vai me ajudar bastante na hora que eu adicionar a sombra. Eu vou adicionar aqui por dentro. Porque quando você faz uma transição e essa transição tá dura, né? Que a gente chama de transição dura, que como que você tá vendo ali aquela marca e tudo mais, isso daí empobrece o seu design. A gente quer que as coisas elas funcionem como se fosse água. A água ela tem um fluxo ali, ela tá funcionando tudo certinho e tudo mais. Então você precisa entender que o design também ele vai funcionar dessa forma. Ele não pode ser uma coisa, a não ser que seja proposital, né? Ele não pode ser uma coisa muito dura. As pessoas precisam ver que aquilo ali tem uma harmonia, e essa harmonia a gente vai buscar. Ó, viu que eu tirei um pouco ali? Essa harmonia a gente vai buscar aqui, ó, para fazer essa transição no nosso personagem. E olha como ele vai ficando legal, né? A gente já vai vendo ali se formando o personagem. Aqui não tem problema, eu vou colocar aqui uma sombra, mas eu quero trazer essa sombra o mais suave possível. Então para isso eu preciso criar essa transição mais tranquilinha aqui. Se você achar, você aumenta aqui, só toma cuidado, porque às vezes você acaba exagerando, né? E aí fica voltando toda hora, não é muito legal. Olha só como que já tá, ó. Aqui você já fez uma parada legal, hein? Você já fez uma parada bacaninha. Beleza, eu vou criar essa sombra aqui, crio uma camada. Aqui vem um truque, tá? A gente não vai utilizar o preto, a gente vai utilizar o verde escuro. Por quê? Porque o nosso personagem é verde. Embora você tenha pontos de preto aqui, a sombra ela não funciona dessa forma, ela não é tudo preto. Então essa sombra, vou pintar aqui, ó, com um pincel. Essa sombra ela tem essa transição também de cor, né? Então você vai pintar aqui, ó. Passou aqui, volta. Então você vai pintar essa sombra aqui, ela não é tudo preto. Aqui eu tô pintando por baixo e ainda vou pintar uma nova por cima, tá? Exagerei um pouquinho, né? E aqui agora eu vou pintar uma nova por cima, só pra gente poder mesclar isso daqui muito bem, ó. Você vai falar assim, ah, tá estranho, né? Não tá legal. Vou mudar o meu verde aqui pra gente poder encaixar isso daqui, ó. Tá vendo que ficou esse borrão? Não é legal a gente ter esse borrão aqui, né? Mas se eu vier aqui em filtro, colocar um ruído, a gente consegue disfarçar um pouquinho, dando um pouco de textura, porque esse borrão ele vai ficar mais liso. Não precisa colocar ruído aqui, não. Acho que aqui é exagero, não tem problema. Eu vou só tirar um pouquinho aqui do peso dele com a borracha. E aí vai a questão do teste, né? Você faz uma coisa, você faz outra. Vou tirar só um pouquinho aqui da borracha, ó. E aí aqui nele mesmo a gente vai pintar de preto aqui para tirar essa... Tá ótimo. Tá ótimo, galerinha. Não tem problema, a gente vai mexer nisso daqui e vai melhorar. Beleza. Tenho todos esses elementos aqui, eu vou juntar eles todos. Eu acho que tá ok. Vou selecionar o primeiro ali, vem aqui. Aí você vem aqui e clica em converter em objeto inteligente. Tenho todos juntos aqui, vou duplicar. Se você precisar, você volta, dá um Ctrl Z ali. Mas aqui pra mim tá ok, tá do jeito que eu quero. Agora eu vou fazer o seguinte. O meu rosto, ó, ele ainda não tá do jeito que eu quero, porque aqui, ó, você tem uma textura, você tem o rosto em outra textura, você tem uma cor e você tem de outra cor. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada aqui. Essa camada eu vou colocar ela em criar máscara de corte, só pra gente poder ter um controle melhor aqui. E aqui eu vou pintar. Então eu vou selecionar essa cor aqui. Eu quero esse verde.
Nessa que eu vou pintar, eu posso mexer o meu pincel aqui, eu vou deixar ele mais ou menos assim, e aí vocês vão ver mais ou menos o que eu quero fazer. Eu vou pegar esse verde que eu peguei aqui, é onde estão as partes mais escuras, tá vendo, ó? Então eu vou pintar aqui. Pode fazer um teste, não precisa ficar perfeito. Vai fazendo esse teste aí. Aqui eu vou pintar. Então vem onde que eu tenho essas partes mais escuras. Beleza. Agora eu vou trocar o verde, vou pegar o verde um pouco mais claro, que é onde eu tenho as partes um pouco mais claras. E aqui eu vou pintar. Existem outras formas de fazer isso? Existem, mas aqui a gente está tentando fazer da forma mais fácil e mais rápida também, né? Porque pô, você vai ficar aí o tempo todo aí tentando fazer um efeito que o YouTube vai acabar com a sua thumbnail e você não vai conseguir ter o efeito que você quer. E aqui agora eu vou pegar o verde mais clarinho ainda, é nas partes onde eu quero essa luz. Então aqui vai ser assim, ó. Fica tranquilo, vai parecer que tá estranho, mas é pra ficar estranho mesmo. E assim. Beleza, olha como tá legal, né? Nosso personagem já tá mais ou menos integrado ali. Posso fazer algumas pinturas também, se eu quiser. Eu posso pegar aqui o verde um pouco mais escuro e fazer aqui assim alguns detalhes, né? Na verdade eu quero preto. Eu vou precisar do preto. Fazer alguns detalhes aqui, ó. Fazer isso. Tá tudo certo. Aí eu falo, ah, exagerei, né? Não tá legal. Vem aqui na borracha. Vou diminuir o fluxo aqui. Aqui já é técnica de pintura, né? Você vai pintando aí do jeito que você acha. Tem que ficar o seu soldadinho. Soldadinho ou soldadinho? Soldadinho, né? Beleza, tá estranho. Você vai falar assim, não tá legal. Tem alguma coisa estranha aqui. Vou só juntar esses dois aqui. Converter em objeto inteligente. Vou criar uma aqui, na verdade, mentira. Vou criar uma aqui de exposição. Vamos criar uma exposição aqui. E aí eu vou aumentar essa exposição. Pensar. Eu não queria deixar ele todo verde, né? Eu posso pintar isso daqui. Vamos pintar? Eu vou pintar. Vou pintar isso daqui. Gente, vamos pintar então. Vamos lá. Criei uma camada nova aqui e vou pintar de branco. Eu poderia ter feito isso daqui antes para tratar esse dente aqui e tal, mas aí... sabe como é que é, né? Vou pintar de branco aqui. Se você achar que não tá legal, você vai lá e muda. Vou pintar a boca dele também. Não sei se a cara dele deveria ficar verde, toda verde. Dolanzoca tá toda verde? Tá toda verde, né, cara? Vamos fazer diferente, Dolanzoca? Vamos fazer um soldado estranho? Eu vou fazer um soldado estranho, entendeu? Ele é verde, mas ele tem a boca vermelha e... sei lá... não queria deixar ele verde aqui. Vou fazer assim, ó. Vou pintar ainda. Vai ver um soldado meio coringa. Não, mentira. Eu vou pintar isso daqui, não. Não, vou pintar não, gente. Deixa verde mesmo. Daí eu não quero, não. Deixa verde. Vamos deixar tudo verde. Vamos pintar o dente dele de verde. A boca de verde. Tranquilo aqui, ó. Ao invés de branco, vou tacar um verde aqui mesmo nele. Não tô nem aí. Vai ficar verde. Ó, pinta tudo. Ele que quis, né? Nossa. Meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu tirar isso daqui. Cancela, cancela. Deu ruim, deu ruim. Fui a camada aqui, tá tudo certo. Vou deixar desse jeito aqui. Porque ele tem o dente ali, né? Os dentes são geralmente mais claros. Beleza. A gente tem aqui o nosso soldadinho, galerinha. Tá bonitinho aqui, tá do jeito que a gente quer, mais ou menos, né? Então a gente vai trabalhar aqui agora com a iluminação do nosso personagem, mas eu preciso trazer o fundo primeiro, né? E aí a gente vai entender mais ou menos como vai funcionar o fundo. Vou puxar esse primeiro aqui. Tava renderizando um vídeo ali no
Premiere. E a gente vai fazer essa composição aqui. Então eu quero essa composição. Cara, eu acho que já tá perfeito aqui, hein? Tirando essa parte ali de... Esse Photoshop aqui, ele quebra o galho, porque você pode usar a inteligência artificial dele aqui para remover as coisas que você não quer, né? Então, selecionei ali e mandei um remove, aí ele vai tirar aquela parte ali para mim. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Ali, ó, ficou legal, tá ótimo. É isso, tá bonitinho. Vamos trazer mais elementos aqui pro fundo. Quero trazer esse amiguinho aqui também. Aqui, ó, as regras, ó. Então, eu quero um elemento aqui. Remover o fundo. Agiliza demais o Photoshop. Converter em objeto inteligente. Eu também já vou converter em objeto inteligente. E aqui a gente está fazendo a composição, né, da nossa cena. Vamos colocar esse daqui voando também. Parece gêmeo daquele outro ali, gente. Vou colocar ele aqui embaixo. Vou ver o fundo. Coloca ele... Eita. Como é que eu coloco ele desse lado? Desse lado aqui ele fica mais legal. Os gêmeos chegando, sabe? Ficou legal ali. Ficou bacana, né? Os gêmeos. Mas aí eu queria ter um outro soldadinho pra fazer essa composição, né? Deixa eu ver isso daqui, como é que fica. Eu tenho isso daqui também. Ele aqui. E é o que a gente usou como base aqui, né? Só que agora ele entra aqui pra poder... Pera aí. Vou pintar essa máscara aqui, porque eu não quero aquele outro ali invadindo, né? Aquele que tá de costas ali. Então vem aqui. Como ele cria uma máscara pra mim, eu vou pintar ele aqui. E vou converter em objeto inteligente. Legal, temos uma composição aqui. Eu acho que tá uma composição bacana. Temos os nossos elementos. Aqui eu posso deixar um desfoque, né? Já vou colocar um Gaussian Blur aqui. Quero um desfoque de 5. Tá ótimo. Eu quero que eles sejam as figuras centrais aqui. Na verdade, eu queria trazer uma arma, né? Ou não? Não vou trazer essa arma, não. Traga ou não traga essa arma pra cá, hein? Porque assim... Não queria trazer essa arma, não. Faz muito sentido eu trazer essa... Assim, fazer sentido faz, né? Mas... Eu não tô com... A pose do meu personagem não é segurando uma arma, né? Não sei se eu trago uma arma pra cá. Teria que pegar ali a mão segurando. Eu queria deixar esse boneco pra cá, ó. Ah, não vou trazer arma não, galerinha. Deixa esse bonequinho pra cá mesmo. Tá bonitinho aqui. Aí vai muito da questão de... composição da sua cena, né? Eu vou deixar esse boneco aqui. Eu acho que tá bom. Tô na dúvida. Eu coloco a arma aqui ou se eu deixo esse boneco aqui. Eu vou deixar esse boneco. Vamos fazer uma composição sem a arma. Do Alanzoca tem a arma aqui, ó. Tá vendo? Ele pegou a mão do boneco aqui, colocou a arma. Nem tá tão encaixado aqui, mas ficou bonito. É isso daí que você tem que fazer. Não fica pensando muito a respeito disso, tá? Também não vou colocar efeito de explosão ou coisa do tipo. A gente vai só trabalhar aqui agora. Bom, vamos fazer aquele esquema básico. Cria aqui, ó, curvas. Aqui eu vou puxar, eu quero sombra. Dou aqui Ctrl I. E vou pintar agora de branco tudo que eu quero sombra, né? Então você vai aqui no seu pincel, diminui o seu pincel.
Com muita paciência, né? Coloca uma opacidade aqui de uns 30, 40, fluxo bem. E vamos pintar. Que é a parte mais legal. Ó. Sombra. Sombra. Se você sentir que precisa de um pouco mais de opacidade, vem cá e pinta a sua sombra. Sombra. Acho que a opacidade aqui tá muito grande. A sombra. E aqui você vai dar aquela dramaticidade pra sua cena, né? Que eu gosto muito de falar, pô, sua cena tem que ter o drama. Se sua cena não tiver o drama, ela não vai causar o efeito que você quer, tá? O rosto do seu personagem tem que trazer esse drama. Assim, ó. Fazer do jeito que a gente tem que fazer aqui pra ficar bonitinho, né? O pessoal gosta muito quando vê algo bem feito nesse sentido de iluminação. Chama bastante atenção nas thumbnails. Às vezes você pega uma imagem, a forma que você trata aquela imagem ali transforma ela totalmente. E aí ela vira uma outra imagem. Então é importante você dar uma atenção maior nessa parte de sombras e tudo mais. Aqui nos inimigos. Sei lá, que são inimigos ou aliados. Vocês escolhem aí. Aqui nos outros bonequinhos a gente vai, obviamente, com menos intensidade, né? A gente não quer perder muito tempo aqui, mas se você tiver tempo aí pra fazer uma composição perfeita, fica à vontade, tá? Aqui a gente só tá passando a técnica mesmo. Eu nem vou mexer muito. Pra gente entender, né? Aqui, como a gente tem uma incidência de luz que provavelmente tá vindo daqui, tá vindo de todos os lugares, né? O quarto tá bem iluminado. É uma batalha de soldadinhos que acontece numa casa. A gente não tem tanta diferença assim nas sombras e tal. Vamos só. Aqui, se eu colocar a luz vindo aqui, ó, a luz tá vindo de cima, tá até batendo ali. Aqui na imagem original dos bonequinhos, né? Então, vai pintando aí do jeito que você achar melhor. Se você criar uma explosão desse lado, obviamente esse lado aqui é mais claro, né? E aí você tem que trabalhar dessa forma. Tá, beleza. Vamos criar aqui agora outra curva. E vamos agora deixar bem iluminado. E o que eu tô fazendo? Pera aí. Deixa eu ir. E aí a gente vai pintar de branco agora aonde a gente quer mais clarinho, tá? Se preocupa não, vai fazendo aí no freestyle mesmo. A ideia é aprender as técnicas. Não vai ficar perfeito da primeira vez que você fizer. Se ficar perfeito da primeira vez que você fizer, é porque você já tinha um conhecimento ou você tem uma percepção muito grande das coisas. E também pode ser que não fique perfeito das outras vezes, né? Tem muita thumbnail que às vezes eu fico ali quebrando a cabeça. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou encaixar esse elemento aqui? Ah, não, vai ficar desse jeito aqui. Aí quando eu olho, falo, não, não vai ficar desse jeito aqui não, volta atrás. Até encontrar um equilíbrio ali. O importante é você ter um equilíbrio e o importante também, se você estiver fazendo para outra pessoa, o cliente ficar satisfeito, né? Muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer e aí você tem que apresentar a sua ideia. E aí é a hora que você fica mais perdidinho, né? Porque você fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Faço o que aqui? Faz aquilo que você achar que vai funcionar, né? De acordo com a estratégia que você tem ali com o cliente quer mais destaque nele, foca mais nele, né? Ah, o cliente quer mais destaque nos personagens, foca mais nos personagens. Ah, eu não sei o que fazer, vai buscar referência, vê uma thumbnail de outra pessoa, entende o que tem ali, o que essa pessoa quis fazer naquela thumbnail. E aí você tem seu trabalho, né? Nada vai ser feito de repente. Não vai chegar aqui e vai apertar 2 botões e vai ter uma thumbnail perfeita, né? Nada vai ser assim. Então, o que você pode fazer é ir testando as coisas. Testou, deu certo? Mantém.
Testou, deu errado? Muda. Mudou, deu errado? Continua mudando. Mudou, deu certo, mantém daquele jeito ali. São coisas que parecem simples, né? E até óbvias, mas salva demais, tá? Salva demais. Igual esse efeito aqui de sombra e tudo mais. As primeiras vezes que eu fiz, eu achei muito estranho. E aí eu fui aprimorando, até que eu cheguei no que eu queria, né? No que eu gosto ali. Vou criar uma camada aqui. Vou pintar de cinza pra gente fazer aquele efeito queimadinho que a gente gosta de fazer nas thumbnails. Vem aqui, mescla ele pro sobrepor. E aí a gente tem esses dois efeitos aqui, né? Cadê aqui? Onde é que tô? Aqui, gente, tô clicando errado. Subexposição e superexposição. Essa superexposição ela vai nas partes mais escuras e a subexposição vai nas partes mais claras, tá? Então, tá forte, volta. 11. Uns médios ali. A gente precisa queimar essa imagem para dar esse efeito legal, né? Um efeito que eu gosto muito. E o MrBeast, ele usa muito nas thumbnails. Assim, não ele, né? Porque eu tenho certeza que não é ele que faz as thumbnails dele, porque ele é gigantesco, ele contrata alguém. E é utilizado muito nas thumbnails do MrBeast. Eu não sei se é utilizado da mesma forma. Eu já fiz até um tutorial aqui, né? Não sei se é utilizado dessa mesma forma, com essa mesma técnica aqui. Mas é utilizado, viu? Eles usam bastante ali nas thumbnails do MrBeast. Efeito aqui. Olha a diferença que dá. E aí nessa outra aqui, na subexposição, a gente pinta de branco para queimar essas partes mais claras. Ficou forte, né? Não quero que fique tão forte assim. Depois eu posso mexer na opacidade ali, se eu achar que tá muito forte. Eu posso mexer na opacidade e diminuir o efeito que eu tô fazendo, né? Queimando aqui, ó. Não precisa ficar perfeito, tá? Precisa só ficar satisfatório. Eu tô fazendo ela basicamente com o mouse. Eu vou utilizar a mesa só para fazer o contorno. Eu quero fazer um contorno um pouco mais grosso. E aí eu quero utilizar um pincel ali de uma forma um pouco diferente. Mas existem alguns contornos que eu ensinei aqui no canal que são bem tranquilos. Você pode utilizar eles aqui. Se você quiser também, você não precisa utilizar contorno. Aqui eu vou fazendo dessa forma aqui. Quero ele mais clarinho. Viu como que dá uma vida, né? Uma vida aqui diferente. O que eu posso fazer aqui, galerinha? Eu vou mexer um pouquinho nesse fundo. Só para trazer para ele aqui um pouquinho de saturação e tal. Eu quero mexer um pouquinho na parte de luz também. Quero dar um contraste um pouco maior aqui. Eu posso até estourar esse contraste se eu quiser aqui. Vou trazer um pouco mais de realce, um pouco mais de branco. A cor aqui também. Aí eu posso trazer, né, para azul, para amarelo. Eu quero trazer ele um pouco mais para amarelo. Eu quero dar um contraste ali. Vou mexer um pouquinho na vibração, um pouquinho na saturação. Esse teste aqui. Isso. Porque a gente tem os elementos verdes e a gente tem os elementos mais amarelos, né? Porque isso daí vai dar um contraste na sua thumbnail. E é justamente isso que eu queria fazer aqui pra gente ter os elementos mais destacados. Bom, temos aqui os nossos personagens, né? Eles estão todos bonitinhos. O que eu preciso fazer aqui agora é selecionar cada um desse personagem aqui. Deixa eu ver a melhor forma de fazer isso. Eu não vou mexer mais nisso, né? Então eu já defini que isso daqui tá tudo ok. Então vou selecionar os meus personagens.
Aqui também é pessoal. E vou transformar em objeto inteligente. Se você achar que você vai mexer, não transforma agora não, tá? Vem aqui em filtro, Camera Raw. Vou trabalhar um pouquinho aqui no Camera Raw com eles. Não vou mexer na cor, eu posso mexer um pouquinho na vibração. Deixar um 22 aqui. Efeitos, textura. Aqui não, ó, vai ficar muito carregado, não quero fechar tanto assim. Granulado eu não vou colocar agora, curva também não vou mexer agora. Detalhe, nitidez. Posso estourar essa nitidez aqui e fazer uma redução de ruído? Posso. Tá ótimo por enquanto. É isso. Legal. Temos aqui os nossos personagens com bastante nitidez. Agora eu vou fazer os contornos, tá? Para fazer os contornos eu vou utilizar minha mesa. Mas aí você pode utilizar as técnicas que eu ensinei. Vou pegar essa mesa. Passo para cima. Vem cá. E aí você pode utilizar as técnicas que eu ensinei aqui no canal para fazer no mouse e tal. Aqui eu vou utilizar a mesinha. Quero até testar. A gente não liga para minha área de trabalho, não. É muito... é muita coisa. Deixa eu só ativar o drive dela aqui. Legal. Vou criar uma camada nova acima de todas. Beleza. Na verdade não, mentira. É uma camada de cor. Porque se eu fizer uma cor sólida, eu posso mexer aqui depois, né? Se eu quero esse verde aqui, ó. Posso colocar aqui. Aí depois se eu trocar, eu posso trocar por ali. Vou esconder ela aqui e aí eu quero o branco aqui. O meu pincel, eu queria fazer um teste com esses pincéis. Já seco aqui. Pedaço. Também. Vou fazer um teste com esse aguado aqui. Eu queria fazer alguns testes com pincéis diferentes para ver como que ficaria os contornos ali, né? Muito estranho. Também fica muito estranho, pega muita textura. Depois eu tenho que pegar um tempo aqui para mexer nesses pincéis. Tem muito pincel aqui legal. Vai aqui no básico mesmo, né? Redondo, macio. Ativa aqui, bonitinho, normal. Opacidade a gente vai colocar no 70. Fluxo no 70. E pegar 68 nos dois, hein? Legal. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá do jeito que eu quero, não. Pensa. Tá ativando a minha mesa. E minha mesa não está ativada. Tá aqui. Nasce isso. A mesa é aquelas mesas da Shopee. E aí já era, né? Tem hora que ela simplesmente... Ah, não, pera aí, tá funcionando sim. Só que ela tá... Olha lá, não tá funcionando aqui no... É que ela não funciona nessa versão do Photoshop? Dinâmica da forma. Acho que eu não tinha configurado, né? Então... Pressão da caneta. Ângulo, inclinação da caneta. Gente, será que eu tenho que configurar aqui no Photoshop? Windows Ink. Agora vai. Não. Configurar ela porque ela desconfigurada.
Pronto, consegui resolver o problema. Reinicia, inicia, inicia, reinicia. Agora a gente tem o nosso pincel aqui, ó lá. Bonitinho. Viu a diferença? Essa é a diferença que a gente quer. Eu quero uma opacidade um pouco maior. Na verdade, eu quero um fluxo. Verdade. Quero os dois. E o que está acontecendo aqui? Deixa eu mexer aqui no meu... Pressão da caneta, temulação de ângulo. Caneta. Redondez. Bem no mínimo aqui. Acho que tá... eu tenho que mexer na sensibilidade dela lá, mas aí fica para depois. Aqui eu vou aumentar a suavidade, suavização para uns 16, tá ótimo. E vai desse jeito aqui. Vou colocar aqui no 100. E galerinha, não tem segredo. A gente vai pintar isso daqui, ó. Tem aqui. Passa primeiro, ó. Como aqui já tá bem clarinho, não vai ter tanta diferença, né? Vamos pintar aqui e trazer esses contornos. Não precisa contornar o boneco inteiro, tá? Teve uma vez que o amiguinho me perguntou se o contorno ele obedece, tipo, o bonequinho inteiro. Não, na verdade não. Esse contorno aqui, ele na verdade é uma luz que você tá adicionando ali. Iluminação. Então é importante você pintar onde que você acha que tem que ser iluminado. Não é exatamente contornar o boneco inteiro, porque se for para contornar o boneco inteiro não vai ter graça, né? Você vai ter um efeito que vai ficar estranho. Você já pode criar ali o contorno com outras ferramentas. Aqui você tá pintando, né? Tá pintando ali uma parte que você acha que ganharia mais luz aqui. Essa parte aqui. Não preciso pintar o meu boneco inteiro. Essa parte aqui, ó, se eu passar aqui em cima nem vai ter diferença, né? Mas eu tô mal, hein? Que eu dei uma pincelada aqui que estragou tudo. Então vai adicionando aí onde você acha que tem que adicionar. Sem perder a mão, tá bom? Se você achar que tá muito forte, diminui ali um pouco a opacidade, tá? Vai fazendo assim. Vai ficar perfeito? Nada, não vai ficar perfeito. Se ficasse perfeito ia ser incrível, mas a gente vai fazer do jeito que tem que ser feito. Porque não é uma coisa que o YouTube não vai entregar a qualidade dela, né? Então a gente precisa entender que não é uma peça. Quando a gente fala peça, a gente está falando dessa arte aqui, né? Não é essa arte que ela não exige essa fidelidade, ela não exige a definição, ela não exige essa qualidade toda, porque aonde ela vai ser mostrada não vai conseguir mostrar tudo que a gente poderia colocar nela. O que não quer dizer que você precise fazer um trabalho porco, né? É outra história. Mas, de certa forma, você pode ficar um pouco mais despreocupado, porque o YouTube ele não vai entregar a qualidade do jeito que ela tem que ser. Olha, eu poderia tirar um pouquinho desse branco que está em volta dele ali no recorte, mas ok, né? Não tem problema. Entenderam a diferença? Tipo, olha, eu poderia tirar esse branco aqui se eu fosse fazer uma coisa de qualidade para entregar num lugar que fosse mostrado com a qualidade. Mas como é o YouTube, eu não vou fazer isso. Primeiro que eu vou perder tempo, segundo que o YouTube não vai mostrar isso. Então, assim, ó. Obrigado, YouTube, tamo junto, mas você estraga as minhas thumbnails. E eu não vou fazer a thumbnail do jeito que eu deveria ter feito. Eu vou primeiro lá. Tornando os bonequinhos que nem vai aparecer isso daqui.
Aqui eu tô mandando bem suave, tá? Não precisa ficar uma coisa muito marcada. Existem alguns contornos que ficam bem marcados. Só que aqui, cara, olha como que vai... A gente vai... O YouTube vai fazer isso daqui. Você vai conseguir enxergar aquilo ali? Não vai. Não vai enxergar. Então, melhor você caprichar no seu personagem principal aqui, né? Fazer o que tem que ser feito nele. Posso até pegar isso daqui. Então, do que você caprichar nos bonequinhos secundários. A dica aí. Tem alguma coisa errada com a configuração da minha caneta, eu tô sentindo. Mas aí eu vou deixar do jeito que tá. Tá errado, eu tô sentindo. Ó, bugado. Ei, foi. Eu vou deixar do jeito que tá. Aqui eu quero fazer aquele efeito bonitinho, mas eu vou fazer depois. Uma coisa errada. Vou tirar essa redondeza. Lado. Aqui eu... Legal, né? Essa parte aqui é a parte mais... Opa, volta pro branco. É a parte mais satisfatória que a gente vai ter. A parte mais divertida, onde você tá pintando, né? Trabalho mais manual. Vai fazendo com o mouse, vai com muita paciência. Tem ali as dicas, né? Que eu já dei nos vídeos passados. O efeito no mouse também fica muito bonito. Já vi muito thumb maker fazendo isso daqui no mouse. E ficando melhor do que a caneta, né? Só que dá um pouco mais de trabalho. Mas assim... E não dá trabalho, né? Tá pra esse daqui. Esse aqui vai ser bem suave. E ó, nem tem iluminação, então o que que eu tô fazendo, né? E vou inventar também umas formas. Tá muito certo. Dedinho dele. O dedinho dele aqui. Legal. Ok. Não preciso mexer mais. Espera aí. Deixa eu tirar isso daqui que eu passei sem querer. Beleza, vamos pintar o outro lado aqui. Aí eu seguro o R e giro. Depois você dá o Windows ali de novo, Windows R, e você volta ela pro normal, tá? Ok. Bem, vou só... Aqui. Eita. Não. Alguma coisa errada, né? Tô dando umas pinceladas tudo torta. Ah, olha lá, travou minha mesa. Oh. Galerinha, vai com paciência aí. Eu vou fazer isso tudo aqui com vocês,
porque eu quero que vocês acompanhem o processo, né? Mas é uma questão de ter paciência. Eu vou diminuir a opacidade. É uma questão de ter paciência. Você vai chegar num resultado muito bom. E assim, não é porque eu tô fazendo um tutorial aqui dessa thumbnail que essa thumbnail não seria uma thumbnail para você colocar no seu canal, tá? E, embora que eu não tenha utilizado as melhores imagens e tal, dá pra ver que como a gente foi adicionando efeito, como a gente foi trabalhando aqui, ela se tornou uma thumbnail de qualidade, né? A gente conseguiu contornar essas limitações aí das imagens não estarem tão bem definidas. Como ela vai pro YouTube, ela vai ser comprimida, né, e tal. Então, ficou legal, ó. Mesmo com imagem de baixa resolução. Aqui eu vou fazer isso daqui só para deixar um draminha ali maior. Às vezes é legal você adicionar esse contorno mesmo em áreas que não tem essa iluminação, né? Só para você ter uma definição da silhueta ali. Se você tivesse tacando o seu personagem contra a regra para que dê ali um efeito diferente, né? Sei lá o que eu tô falando. Mas é isso, é basicamente isso. Tá? Aqui tá tudo certo, deixa eu tirar isso daqui um pouquinho. Bonito. Suave do jeito que a gente quer, né? Eu vou criar uma nova camada aqui e aqui eu vou fazer um efeito. Eu já ensinei pra vocês também. Eu vou pegar aqui o verde. Na verdade, eu não vou criar uma nova camada coisa nenhuma. Isso aqui é um mapa de degradê. Cadê? Mapa de degradê. E aqui eu vou ensinar pra vocês, tá? Você começa com o preto. Depois você vem com o segundo, que é o verde escuro. Depois você vem com o terceiro, que é o verde intermediário. E depois você vem com o último, que é o verde claro, certo? Aí aqui eu vou dar um Ctrl I. E aqui com o meu pincel, eu gosto de achatar ele. Vou fazer com a mesa, mas com o mouse fica mais bonito. Vou aumentar. E essa parte aqui, ó, dá tempo. Vai fazer. Calma que não acabou ainda não. Eu achar que tem que passar aqui só pra gente dar uma pintura, né, diferente. Do jeito que você achar melhor aí. Eu vou aqui. Vou destacar um pouco mais. Aqui com o mesmo pincel achatado, agora sim eu crio uma nova camada. E aqui agora, nesse verde aqui, pode ser nesse verde aqui mesmo, tá? Nesse verde aqui que eu tenho, ó, selecionado aqui, eu só vou subir ele um pouquinho. Tudo selecionado aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Passar aqui, ó. Se eu achar que não tá tão legal assim, eu posso vir aqui mudar o normal para subexposição linear. E aí vai trazer, ó, mais iluminação. Aqui, bonitinho. Esses 41 aqui que eu preciso menos. Vou aumentar o meu pincel.
Aí, ó. Aí, ó, tá bonito. Tá invadindo, o que eu faço? Vem aqui com a borracha. Fica de novo. A gente fazer essa transição realmente ficar suave. Ah, cara, fala sério, tá muito legal isso daqui. Esse trabalho aqui tá muito bacana. Poderia trabalhar um pouquinho melhor ali na roupa dele, mas nem vou não. Tá ótimo. Só vou dar um retoque final aqui, que é um retoque matador, que vai acabar com a sua thumbnail, que vai acabar com todos os canais de internet. Gente, eu vou juntar tudo, tá? Seleciona aqui, Ctrl E, bonitinho, pum. Ficamos com tudo aqui. Claro, salva antes lá. Dá um Ctrl Z aqui, eu vou dar um Ctrl S aqui. Essa thumbnail eu vou descartar depois, então pra mim não faz tanto sentido, né? Ctrl E aqui bonitinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, duplica a nossa... Vou converter objeto inteligente primeiro. Duplica a nossa camada. Filtro, outros, alta frequência. Vou deixar esses 5 aqui, beleza. Sobrepor. Duplico novamente, esse que eu já fiz aqui. Venho de novo em alta frequência. Vou colocar aqui 3. Já tá no sobrepor ali bonitinho, ó. E duplico novamente. E agora eu vou colocar no 2, alta frequência. Preciso fazer isso? Não. Faz se você quiser. Só para você pegar uma definição um pouco maior aqui na sua imagem. Vou dar um Ctrl H aqui pra gente tirar essas linhas guias. Elas ficaram o tempo todo nos atormentando. E aí a gente tem a nossa thumbnail finalizada. Finalizada? Não, vamos fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aqui. Vou fazer uma brincadeirinha aqui só pra gente fingir que somos pessoas que gostam de design. Tô brincando, tá? Ó, pega isso daqui em alta resolução. Tô pegando aqui em baixa resolução porque eu sou cabeça dura mesmo, tá? Vou usar aqui o laço. Mas assim. Corta isso daqui direito. Ei. Vou dar zoom. Vou dar o laço aqui, mas assim. Corta isso direito, por favor. Não seja igual a mim. A gente vai ficar desse jeito aqui. Hein? Só vou ensinar isso daqui pra vocês mesmo, ó. Peguei ali. Vem aqui, toma. Não precisei nem fazer o desfoque aqui, porque simplesmente o negócio tá todo mastigado, né? Mas assim, ó. Você pegaria ali em alta definição, filtro, desfoque. Pode ser o Gaussian, pode ser o movimento. Vai depender, tá? Eu gosto de Gaussian aqui. Não, pera aí. Ah, deixa eu fazer isso direito aqui, pera aí. Não tô achando legal isso. Vamos fazer isso daqui direito. Pior que não tem nada pra eu pegar aqui legal, hein? Teria que dar uma pesquisadinha ali. Vou pegar esse 4 aqui. Esse laço. Peguei ele no laço mesmo, ó. Não. Caneta. Me dá a caneta. Aqui na canetinha mesmo, galerinha. Às vezes o simples é o melhor, né? Que a gente tem que fazer. Não tem jeito. Pega a canetinha. Eita! Pega a canetinha aqui. O que eu tô fazendo, cara? Não vou usar caneta mais não. É que eu tô usando o Illustrator agora. E aí simplesmente
caneta no Illustrator, pelo menos pra mim, né? Ela tá um pouco diferente do Photoshop. E aqui no Photoshop eu tô apanhando pra poder utilizar a caneta, tá? Mas vai com calma aí que você chega lá. E não vai fazer tanta diferença. Deus. Perdoai. Ele não sabe o que faz. Ah, tá bom, gente. Quem falar que tá ruim aí é hater, na moral. Quem falar que tá ruim é hater. Vamos lá. Vamos fazer isso daqui. Eu vou fazer só com esse 4 aqui mesmo, só pra mostrar pra vocês. Dei um Ctrl+C aqui, né? Vou dar um Ctrl+V aqui nesse 4 aqui. Gente, que vergonha, né? Devia ter me preparado melhor pra fazer isso daqui. Mas é aquela história, né? Precisamos... Precisamos. Agora, não. Então... Nem cabe colocar esse negócio aqui. Mas eu vou colocar só pra vocês verem, tá? E vem aqui em filtro aí, você vem no desfoque aqui, ó. Pode ser o gaussiano mesmo. Toma. Ainda faço isso daqui, ó. Duplica a camada aqui, ó. Vem no filtro, alta frequência aqui, coloca uma alta frequência de 40, só pra provocar ainda. Coloca uma alta frequência de 40 aqui, vem aqui no sobrepor, ó. Toma. Ficou bonito. Incrível, hein, galerinha? Nossa thumbnail tá aí, do jeito que a gente conseguiu fazer, com todas as técnicas. E essa daqui é a thumbnail do Alanzoca. Cadê a thumbnail do Alanzoca, gente? Tô fazendo... Onde que eu enfio a thumbnail da Alanzoca? Meu Deus do céu, pera aí. Ah, eu juntei a thumbnail da Alanzoca aqui, né? Ah, tudo bem. Eu pego ela aqui de volta. Aí, ó. A nossa thumbnail e a thumbnail do Alanzoca. Obviamente o Alanzoca tem elementos diferentes da nossa aqui. A ideia não é copiar a thumbnail dele, né? A ideia é que a gente fazer algo parecido para vocês entenderem como funcionam as técnicas e como essas técnicas podem ser aplicadas em thumbnails bem simples e que tem um resultado bem legal aí para canais que gostam de colocar, né, a pessoa como o personagem principal ali dos vídeos e tudo mais. Aqui o dele, ó, tá vendo? Os dadinhos aqui, a gente poderia ter feito isso daqui direitinho, mas fica aí como aprendizado. A nossa thumbnail, a thumbnail do Alanzoca. A nossa thumbnail, a thumbnail do Alanzoca. Eu acho que ele mesclou melhor o verde. Eu deveria trazer esse verde mais pra cá, pra roupa, ó. Tá vendo que o nosso verde do rosto ficou um pouco diferente da roupa? Aqui ele trouxe certinho, ó, o verdezinho aqui, ele trabalhou o verde bem bonitinho aqui na roupa, ele trabalhou do rosto ali e tal. Eu poderia ter feito uma mesclagem um pouco melhor aqui. Eu dei uma atenção um pouco maior no nosso rosto, né? Se eu viesse aqui e pintasse com aquele verde, com esses efeitos de verde aqui, ó, na roupa, aqui a gente já ter a mesclagem do corpo do nosso personagem melhor. Mas tá ok também, não tem problema, não vai interferir tanto. E tá aí a nossa thumbnail dos nossos soldadinhos verdes. Comenta aí o que vocês acharam deste tutorial, eu trago mais pra vocês em breve e a gente se vê em breve. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Um abraço pra todo mundo e tchau!